O que está acontecendo é o seguinte, o Lula, ele veio para o Rio Grande do Sul hoje. Bom, vocês sabem o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, eu moro em Erechim, está chovendo muito, aqui na minha cidade não está acontecendo nada mais grave, né, por enquanto, mas nas cidades em voltas, na região da Serra, Planalto Médio, região de Santa Maria ali, tá uma catástrofe. Realmente é uma coisa muito triste mesmo que está acontecendo ali. E, bom, a situação começou a ficar complicada. Agora, o que eu vou mostrar para vocês vai gerar uma certa indignação. Eu não sei se indignação maior, porque se tratando de governo Lula, Globo, né, e essa gente de esquerda, parece que nada nunca pode piorar. Mas eu separei aqui 3 vídeos para mostrar para vocês em relação a isso, que talvez vai embrulhar o estômago de vocês. Vai embrulhar. Porque vocês vão começar a entender como o jogo político de fato funciona nos bastidores. Como eles de fato pensam uma tragédia como essa. O primeiro é esse vídeo aqui, que inclusive eu postei lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui nos comentários depois. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui da primeira entrevista do Lula quando ele pisa no Rio Grande do Sul. Vocês já vão entender aonde que eu quero chegar com essa história toda. Olha só. Mais densa que dificulta então essa viagem dele aqui pela região. Quando passou pela imprensa, que o presidente Lula disse foi que está torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Kelly. Eu nem entendi o contexto, né? Não, enfim, nem quero falar sobre isso agora, não vou entrar em política, Rosane, porque é o momento em que a gente está precisando de muita ajuda e eu tenho certeza que há pessoas que estão bastante comprometidas em resolver os problemas. Deve ter sido um contexto isolado. Enfim, são 10h51, eu preciso... Deve ter sido um contexto isolado. Gente, o cara chegou aqui no meio de uma tragédia e ele falou que tá torcendo pro Inter e pro Grêmio. Foi isso que ele falou. Ele não falou nada da tragédia, né? Ele falou, não, tô torcendo para o Inter e para o Grêmio. E aí, nem a repórter da Gaúcha, que é afiliada à RBS TV, que é afiliada à Rede Globo, acreditou no que estava ouvindo. Ninguém acredita no que está ouvindo. Agora, o absurdo é tão grande que nem a Globo conseguiu passar pano. Mas primeiro eu quero mostrar a Daniela Lima, dando com a língua nos dentes e falando da motivação do Eduardo Leite, aqui do Rio Grande do Sul, e também falando da motivação do Lula em relação às tragédias que estão acontecendo aqui, porque isso é uma coisa que vai causar indignação em vocês, e claro que eu não gostaria de estar falando sobre esse assunto agora, mas é importante que vocês saibam e vejam como que eles pensam dentro dos gabinetes. Afinal de contas, a Daniela Lima, da Globo, ela tem acesso livre a todos os políticos, principalmente de esquerda e de centrão, e ela acaba dando com a língua nos dentes. Então, olha só o que ela vai falar nesse vídeo. Tenha estômago para ouvir isso. Para colocar isso em perspectiva, de novo, por dever de ofício, você precisa entender que ao lado do Sudeste, o Sul é a região, né, onde a oposição ao atual governo, onde o bolsonarismo demonstrou mais força. Eduardo Leite, inclusive... Já começa dizendo que o Sul é bolsonarista. Já começa dizendo isso. Em meio às tragédias no Rio Grande do Sul, a Daniela Lima já começa dizendo que, não, é porque o Sul, o bolsonarismo mostrou mais força. Mas vamos continuar que piora. Escuta isso. É ele próprio o nome do PSDB hoje que teria condições ou está construindo uma caminhada presidencial. E aí o que ele fez diante do desastre, do tamanho da monta dessa tragédia, foi as redes sociais cobrar ajuda ontem, dia 1º de maio, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao fazer isso, ele abriu um flanco para que Lula se tornasse protagonista. O que fez o presidente da República em sequência? Grava um telefonema. Ao fazer isso, ao governador do Rio Grande do Sul pedir ajuda em público para o Lula, fez com que o Lula se tornasse protagonista. Olha a preocupação deles. Olha a preocupação de Eduardo Leite, da Globo e do governo Lula, em meio às tragédias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Olha a preocupação. Quem é o protagonista? Vamos continuar. Olha isso. O presidente da República, em sequência, grava um telefonema no qual, em tom muito ameno, ele se refere a Eduardo Leite como querido e dá o tom da solidariedade e mais. Avisa que está pensando em ir ao Estado, ou seja, divulga ali o que seria depois, claro, um convite irrecusável. É mais ou menos como alguém bater na sua porta oferecendo ajuda.
Nesse caso, não tinha muito o que fazer. Eu vou expor aqui para vocês um pouco a conversa que tive com um dos caciques do PSDB mais cedo, né? Primeiro que tá todo... A conversa que ela teve com um dos caciques do PSDB mais cedo. Como eu falei antes, né? Ela conversa com todos os caciques, ela tem facilidade. Ela acaba dando com a língua nos dentes e revelando qual que é o verdadeiro, o que realmente move esses políticos. Que não é solidariedade, não é salvar as pessoas, não é tirar o pessoal que tá soterrado, sem água, sem comida, sem luz. Até porque o ministro de Minas e Energia tá lá em Roma, enquanto tem 300 mil gaúchos sem luz, né? Só pra vocês terem ideia. Vamos continuar aqui. Todo mundo monitorando o estado do Eduardo Leite, porque a gente vem dizendo aqui, e é sempre importante repetir, o desafio que se apresenta agora no Rio Grande do Sul promete ser o mais alto, o mais complexo, o mais difícil de toda a trajetória política desse jovem líder da oposição. Então está todo mundo falando com ele o tempo inteiro. Conversando aqui com um desses aliados, de novo, de grande estatura dentro do partido, eu disse, né, olha, ele cobrou socorro via redes e aí o Lula se sentiu no direito de se exibir ali, chamando-o de querido, enviando ajuda, pior, anunciando a viagem nas redes, o que, obviamente, tornou o episódio todo como algo de divisão de holofotes, digamos assim, né? Esse aliado... O Lula quis se exibir, mostrando que ligou, mostrando que não sei o quê, pegando o protagonismo, o que tornou uma divisão de holofotes. Em vez do foco estar na tragédia, inclusive enquanto ela fala, as imagens vão passando ao fundo, em vez do foco estar na situação, no problema, o foco está em quem está com protagonismo. Quem vai aparecer mais? Lula ou Eduardo Leite? Gente, isso me dá nojo. Isso dá nó no meu estômago. Isso aqui tá dando nó no meu estômago. Olha isso, que absurdo, cara. Esse aliado concordou que a situação era muito difícil, porque não tinha outra coisa a fazer. Abro aspas. Tá, não importa mais. Olha só, é o cúmulo do absurdo. Só que sabe o que me chamou a atenção? É que lá na Andréa Sadi, que também é um programa da Globo News, dá uma olhadinha no que eles falaram e nós já vamos para a conclusão aqui. Olha só a diferença de tom. Olha a diferença. Escuta isso. Que essas autoridades vão dar, Flávia, porque assim, eles não estão fazendo mais do que a obrigação. Eu gosto sempre de falar isso. Fica parecendo que a comitiva foi, o governador, os ministros, o presidente. É obrigação do servidor público se apresentar quando de uma tragédia assim, porque não conseguiu prevenir. Boa tarde para você. Boa tarde, Sadi, Trigueiro, Marcelo. Eu teve que concordar com a Globo, com a Andréa Sadi, é difícil. Mas ela tem total razão no que falou aqui. É obrigação, porque não conseguiu prevenir. Ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, caiu uma ponte. O povo foi lá e construiu a ponte com dinheiro do próprio bolso, porque o governo do estado estava demorando e eles não tinham, eles estavam ilhados. Construíram a ponte. Agora tá vindo essa nova tragédia aqui e a ponte tá lá aguentando, mas também a água já tá batendo para cima dessa ponte nova que foi feita. Gente, parece um absurdo o que eu vou falar aqui, mas se fosse depender do governo, nem a ponte existiria até hoje. Não tem prevenção. Está acontecendo todo ano as enchentes e não tem prevenção. Aí agora que está acontecendo agora, em alguns locais está piorando. Porto Alegre a água está subindo, né? Em Porto Alegre ainda tem aquele muro de contenção muito bem feito, muito bem pensado, né? Que ajuda muito. Mas a maioria dessas cidades estão sofrendo, o povo está sofrendo. E não é gente em área de risco que construiu fora dos padrões, não. São locais construídos certinho, tudo organizadinho, que pagam seus impostos bonitinho. Não é morro. E mesmo assim estão sofrendo com isso. Barragens estourando. Mas Eduardo Leite, Lula, Globo, né, que a Daniela Lima deu com a língua nos dentes, estão preocupados com quem terá os holofotes. Os holofotes. Sendo que é a obrigação deles. Não dá pra acreditar num negócio desse.